Bem-vindo ao canal Audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/audiolivro. Parte 3. Através das areias congeladas. Capítulo 8. Meio enterrado na poeira movediça, o hangar do projeto de formação terrestre do porto de ônibus espaciais era quase invisível contra o mar de dunas que se estendia atrás dele. O vento deslizava sobre a estrutura como se ela fosse uma enorme asa aerodinâmica, puxando suavemente a construção, ancorada ao solo, em direção ao céu. Por dentro, o hangar era uma imensa cúpula de aço que cobria uma vasta extensão de mosaico de vidro. A curvatura do arco era tão suave que o teto parecia baixo, embora, no centro, vigas de aço esbeltas e sem suporte se estendessem a 30 metros do chão. Através dos painéis de vidro verde do teto, o sol da manhã penetrava a escuridão interior em forma de raios difusos. Uma dúzia de grandes aviões marcianos, negros e esguios, agrupava-se no chão como um ninho de moscas guindaste. Khalid e Sparta dirigiram-se ao mais próximo. É assim que nos locomovemos. São um pouco como aviões usados para sobrevoar regiões arborizadas no século XX. A voz de Khalid soava fraca pelo intercomunicador. Seus trajes pressurizados estavam selados. As amplas portas do hangar estavam fechadas, mas não pressurizadas para protegê-los da atmosfera marciana. Vivemos em um planeta pequeno, cujo diâmetro é metade do da Terra, mas não tão pequeno quanto parece. Os oceanos cobrem 3/4 da superfície terrestre, então Marte tem praticamente a mesma área de terra firme. Ele se abaixou sob uma estreita asa negra, tão comprida quanto um campo de futebol. As pontas inclinavam-se e repousavam no chão do hangar. As finas aletas da cauda, montadas em delicadas vigas de suporte, alcançavam quase o teto. Tente imaginar a Ásia, a África, a Europa, as Américas, a Austrália, a Antártida e as principais ilhas, tudo como um único continente. Um único deserto empoeirado, frio e seco. E que, nesse deserto inteiro, existam apenas 5 estradas. Ele fez uma pausa. E chamá-las de estradas já seria um elogio. Sparta contemplou a aeronave marciana, cujas asas agora projetavam longas sombras sobre eles. Pensou que ela não se parecia em nada com os antigos aviões usados para sobrevoar as regiões florestais da Terra. Esta era elegante. Não como um avião espacial ou um ônibus supersônico, mas como uma ave marinha. As asas tinham cordas estreitas e eram levemente inclinadas para a frente. Depois deslizavam suavemente para trás, com grossas chapas metálicas projetadas para oferecer sustentação máxima à menor velocidade possível. Era uma máquina feita para voar em grandes altitudes. Khalid abriu a escotilha da pequena fuselagem que se estendia abaixo e à frente das longas asas. Precisamos de asas desse comprimento para decolar na atmosfera rarefeita do planeta. Mas, com fibra de carbono, é fácil construir gigantes. A resistência dos materiais aqui é efetivamente 2,5 vezes maior do que seria na Terra. Seguindo as instruções de Khalid, Sparta acomodou-se no assento da popa e colocou o arnês sobre o traje pressurizado. Vejo as asas, as longarinas da cauda e esta pequena cápsula onde estou sentada. Mas o que usa isso como motor? Perguntou ela. O tempo. Khalid abaixou-se para inspecionar o arnês de Sparta. E foguetes para nos colocar no ar, se as condições de vento não forem favoráveis. Uma vez lá em cima, somos um planador. Apenas um planador. Khalid riu. Sim, apenas isso. Sparta tentou manter o tom neutro, mas percebeu pelo sorriso dele que sua apreensão não passará despercebida. Os primeiros exploradores usavam micro-ondas para alimentar drones, explicou ele. As antenas ficavam nas asas, e motores elétricos a bordo giravam grandes hélices. Ele terminou de verificar o arnês de Sparta e assentiu, satisfeito. O sistema de micro-ondas não era muito eficiente. Os feixes às vezes eram bloqueados pela poeira e, a longo prazo, mostrou-se desnecessário. Quando havia satélites suficientes em órbita, o próprio sistema meteorológico passou a ser o motor de uma frota de aviões. Khalid avançou e acomodou-se no assento do piloto. Hoje em dia, os satélites se comunicam diretamente com os computadores de controle de voo da aeronave. O avião sempre sabe exatamente onde está e qual é a melhor rota para o destino. Ele apertou o cinto e ajustou as correias. Nunca voamos em linha reta por muito tempo, mas não há risco de nos perdermos. Não existe nenhum risco, Dr. Sayed. Tempestades de poeira podem ser um problema, como mencionei ontem,
admitiu ele. Principalmente se desenvolverem rápido demais, ficarem extensas demais para contornar e altas demais para sobrevoar. Ele baixou a cobertura da cabine. Não acontece com frequência, mas esses aviões são projetados pensando nisso. Fez uma pausa. Quando acontece, nós pousamos e nos enterramos. Disseram que a temporada de tempestades está chegando, comentou Sparta. Ele se virou para olhá-la por cima do encosto do banco, a mão pousada na trava da cabine. Ainda há tempo de você descer, disse. Mesmo que eu quisesse, Dr. Sayed, estou interessada demais para voltar agora. Ele assentiu e fechou a cobertura. Em seguida voltou sua atenção aos controles. A aeronave marciana possuía uma pequena alavanca no console, mas não tinha pedais. A nave não possuía ailerons, estabilizadores, leme ou profundores. Movimentos leves da alavanca eram suficientes para flexionar asas e cauda, uma versão sofisticada da técnica de oscilação das asas inventada pelos irmãos Urai. Na prática, o controle manual era apenas um sistema de sobreposição. Depois que o piloto inseria o destino no computador, a aeronave voava sozinha. Se preferisse o modo visual, o sistema também se adaptava. Bastava olhar na direção desejada para guiar o avião. Um conjunto de telas gráficas exibia resumos dos instrumentos, mas o principal auxílio ao piloto era uma projeção holográfica da atmosfera em cores falsas. Quando Khalid ativou o projetor, o holograma envolveu completamente a cabine. Para onde quer que olhassem, a atmosfera ao redor parecia palpável, como fumaça multicolorida. Mesmo ali, dentro do hangar, pequenos redemoinhos surgiam como espirais delicadas. Torre, aqui é o PT-5, disse Khalid. Estamos prontos para sair do hangar. Roger, 5, respondeu uma voz incorpórea vinda da torre. O tempo está bom. Ventos fracos e constantes de 30 nós vindos do leste-nordeste. Vou abrir as portas e colocá-los na catapulta. Sparta observou curiosamente através da cobertura transparente. Da penumbra do hangar emergiu a equipe de solo em trajes pressurizados. Um se aproximou da frente da aeronave, enquanto dois se moveram para lados opostos. Eles agarraram as pontas das asas, tão distantes que, do ponto de vista de Sparta, pareciam minúsculos pontos, e as levantaram do chão. A equipe começou a arrastar a aeronave em direção às portas do hangar. Apenas uma roda sob a fuselagem tocava o solo. Parecia estranho que 3 humanos minúsculos pudessem manusear aquele objeto enorme, mas, em Marte, a nave, com passageiros e tudo, pesava menos do que um antigo Volkswagen na Terra. Então as portas internas do hangar começaram a se abrir. Ele era equipado com uma câmara de ar primitiva, mais adequada para proteção contra o vento. O espaço entre as amplas portas internas e externas era suficiente apenas para acomodar a aeronave de proa a popa. Quando a aeronave marciana alcançou essa área, as portas internas se fecharam atrás dela, protegendo-a do vento. As portas externas se abriram lentamente, revelando a paisagem matinal do porto espacial, o amplo vale esculpido pelo vento e seus penhascos. O grande avião estremeceu e rangeu enquanto a brisa leve tentava levantá-lo. Da cabine de comando, densas guirlandas de atmosfera rosada, enroladas como as nuvens de Júpiter, contorciam-se na projeção holográfica do computador. A equipe de solo distribuía seu peso diminuto sobre as asas. Sparta sentia os ajustes constantes e instantâneos das superfícies de controle que impediam a nave, pouco mais que uma grande e desajeitada pipa, de se inclinar para os lados e se desintegrar. Um membro da equipe de solo prendeu o gancho e o cabo de uma catapulta a gás a um ponto na parte inferior da fuselagem. No sistema de lançamento por catapulta, Sparta reconheceu mais tecnologia emprestada dos irmãos Urai. Prontos? Disse Khalid pelo interfone. Então virou-se para Sparta. Vamos lá. A aceleração foi suave e rápida. Enquanto a catapulta puxava a aeronave pela curta pista contra o vento, as asas ágeis e as aletas da cauda a mantiveram alinhada até que se desprendesse do solo. De repente, estavam deslizando sobre as dunas. Khalid logo encontrou uma corrente ascendente acima de algumas dunas de cor clara no meio do vale. Começaram a subir em uma ampla espiral, subindo rápido o suficiente para provocar um frio no estômago. A rede de satélites reporta uma corrente de ar contínua vinda do nordeste a 7.000 metros, disse Khalid. Isso seria suficiente para nos dar autorização, caso estivéssemos descendo para o vale. Enquanto o enorme avião girava e se inclinava, Sparta observava fascinada através da cobertura transparente. Por meio da atmosfera holográfica artificial, via uma paisagem acidentada e cheia de crateras estendendo-se abaixo dela,
uma topografia complexa formada por montanhas castigadas pelo sol e areias douradas. Uma névoa congelada pairava no ar, vinda das profundezas dos cânions do labirinto. Acima, o céu tinha um tom rosado, riscado por nuvens de cristais de gelo. A oeste, a luz alaranjada da manhã começava a inundar o labirinto da noite. Bem a leste, o Vale Marineris se alargava e mergulhava, desaparecendo no horizonte distante. Em suas profundezas, o sistema de cânions despencava a alturas impressionantes, com um desnível vertical de 6 quilômetros do planalto até o fundo do vale. Mas, visto de cima, a verdadeira perspectiva se perdia e o terreno parecia se achatar à medida que o avião descia rapidamente para aproveitar a corrente de vento. Amanhecer em Marte. Permita-me apresentar-me. Meu nome é Mycroft. O que diabos ele quer? Novo funcionário. Mecânico de classe 7. As linhas telefônicas emitiam ruídos continuamente, em sincronia com o chiado constante da câmara de ar, enquanto homens e mulheres ocupados entravam e saíam do escritório. Ei, amigo, você pode ver que estamos ocupados. Yevgeny Rostov me disse para me apresentar aqui hoje às 8h30, e que ele me colocaria em um veículo de transporte de pessoal para ir até a frente da operação. Rostov. A atitude do gordo responsável melhorou ao ouvir a menção do nome. Quem você disse que era? Meu nome é Mycroft. Não me importo em dizer que estou feliz por estar aqui. Este emprego. Deus sabe que eu estava procurando por ele. O atendente digitou freneticamente em um teclado engordurado e verificou uma tela plana que alguém, dias ou semanas antes, havia respingado com café. Chega, cara. Já tenho todos os números de série que quero no vídeo. Ele examinou os dados. Sim, Mycroft. Você está na lista. Diz aqui que é da classe 8. O computador imprimiu uma cópia em papelão amarelo. Aqui está seu ingresso. Ele entregou o documento a Blake. Mas você está sem sorte, Mycroft. Não há transporte hoje. Por que não? Porque todos foram explodidos em pedaços. É por isso. O gerente sujo e ceboso mostrou os dentes podres e caiu na gargalhada. O que está acontecendo? Um pequeno acidente industrial. É assim que estão chamando. Todas as esteiras transportadoras de pessoal estão fora de serviço por tempo indeterminado. Ele deu de ombros. Isso não significa que você não tenha um emprego no departamento de motoristas, Mycroft. Significa apenas que terá que chegar lá por conta própria. Quando será a próxima viagem? Depende de quanto tempo levará para conseguirmos novos veículos de transporte. Ele inclinou a cabeça. Por acaso você sabe o horário de chegada do cargueiro lento da Terra atualmente? Blake olhou fixamente para ele. O cargueiro lento. Ah, agora entendi o que você quis dizer. Talvez você pudesse falar com um caminhoneiro para conseguir uma carona. Mas os motoristas costumam pedir muito. O que você pode oferecer? Blake balançou a cabeça e se afastou, desanimado. Mas, quando parou para fechar o capacete ao entrar na câmara de ar, sorriu para si mesmo. A aeronave marciana encontrou a corrente de vento e voou rapidamente para nordeste, em direção à distante Sidonia. Os comentários de Khalid eram neutros, como os de um guia turístico. O Lunai Lacus, também conhecido como Lago da Lua, é uma depressão ao norte daqui onde a pressão atmosférica é alta o suficiente para que a água, caso suba acima do ponto de congelamento, possa permanecer líquida. Esse é um dos motivos pelos quais foi designado como ponto zero do projeto Cascade. Ele apontou para a frente. Nossa rota contornará a região de Kandor. Se as correntes ascendentes se mantiverem estáveis, viajaremos paralelamente à rota de caminhões que segue para o norte desde a cidade Labirinto até o início da jornada. Vamos continuar até o Lacus? Perguntou Sparta. Não. Estamos reinspecionando uma área imediatamente após a viagem. Ele sorriu levemente. Poderíamos facilmente chegar a Lunai Lacus em um único sol, se quiséssemos. Nossa velocidade em relação ao solo é de 500 km por hora. Mas, se fossemos tão longe com as condições climáticas atuais, provavelmente teríamos que dar a volta ao planeta para voltar. Qual a distância de carro? Cerca de 3.000 km. Então poderíamos chegar lá em 6 horas, a essa velocidade. Nesta altitude, sim. Mas quando descermos para realizar os testes dos sensores, perderemos velocidade. Passaremos quase toda a viagem manobrando para baixo, navegando contra o vento em baixa altitude. Pode levar 2 ou 3 dias. Ele riu. Temos bastante tempo para conversar. Ela deu uma risada seca. Se a franqueza o inspira, Dr. Sayed, diga-me sinceramente, por que quis que eu o acompanhasse neste voo? Para que possamos conversar, respondeu ele imediatamente. Conversar abertamente.
Ele fez uma pausa. O hotel é um filtro de informações. Mencione um grupo ou indivíduo que tenha algum interesse em sua pesquisa, e pode ter certeza de que terão registrado tudo o que discutimos durante o almoço. Não me surpreenderia se você mesmo tivesse gravado, disse Sparta. Ela registrava tudo o que lhe interessava na memória. Não precisava de nenhum aparelho para isso. E a caixa preta deste avião está gravando o que estamos dizendo agora. Por que você ou eu deveríamos nos preocupar? Ele ficou sério. Quero avisá-la sobre algo. O quê? Acho que alguém está tentando matá-la. Não havia qualquer traço de melodrama ou insinceridade em sua voz, mas a pele de Sparta se arrepiou. Quem? E por quê? Não sei quem. Ouço coisas. De quem? Nada específico. Talvez eu esteja interpretando algo que não existe. Prot fez alguns comentários. Que comentários? No sentido de que ele espera que você esteja alerta. Você acha que ele quer me matar? Não, acho que não. Não sei. Quanto ao motivo, agora que a conheço, suponho que tenha algo a ver com a sua identidade. Ele se virou para olhá-la por cima do ombro. Seus hologramas não a denunciaram, mas, assim que a vi ontem, linda. Você não deveria me chamar assim, disse ela. Se preferir, a gravação desta parte do voo será destruída, disse Sparta. Era uma ordem. Tudo bem, mas isso é apenas o meu caso. Duvido que alguém que tenha estado em Sparta não a reconheça. Por um instante, ela não disse nada. Lembrou-se de que Blake também a reconhecera facilmente naquele dia em Manhattan, a um quarteirão de distância. Será que Sparta havia criado um laço tão forte entre seus membros que nem a cirurgia plástica, nem o comportamento cuidadosamente ensaiado de Sparta conseguiam disfarçar sua verdadeira natureza? Você está transmitindo agora. Apenas telemetria. Khalid, você entende por que precisamos apagar esta conversa? Sim. Vou ajudá-la. Usarei canais laterais para preencher a lacuna com ruído de fundo, vento nas asas, sons da cabine. Provavelmente ninguém vai ouvir a caixa preta e, se ouvirem, não perceberão nada, a menos que já saibam o que estão procurando. Eles tentaram me matar, Khalid. Tentaram matar meus pais. Ficamos sabendo que seus pais morreram em um acidente de helicóptero. Talvez. Eu nunca vi os corpos deles. Nunca conheci ninguém que os tivesse visto. Passei muito tempo procurando por eles. Você quer dizer que ainda estão tentando matá-la? Quem são eles? Estou neste avião porque espero provar que você não é um deles. Ele se virou abruptamente para olhá-la. Eu? A surpresa dele parecia genuína. Mas, se ele não a tivesse realmente reconhecido, se, ao contrário, soubesse exatamente quem ela era, então não havia nenhum laço místico entre os membros de Sparta, e ele era apenas mais um dos profetas e um mentiroso consumado. Sim, você mesmo. Há 10 anos, Jack Noble era um dos apoiadores do projeto Sparta. Você sabia disso? E ele é membro do conselho do projeto de formação do solo em Marte. O que isso tem a ver com a sua situação? Tenho provas de que ele é um deles. Não provas concretas, apenas indícios. O grupo que patrocinou você, os Tapers, tem ligações com os profetas do Espírito Livre. E sei que, por causa de Sparta, o Espírito Livre queria se livrar dos meus pais. Khalid virou-se em seu assento e observou Sparta atentamente, deixando o avião voar sozinho por alguns instantes. E agora querem se livrar de mim, disse ela. De repente, ele soltou um grito. A dor que atravessou sua cabeça surgiu no meio da coluna, subindo como uma punhalada aguda. Em seguida, sentiu o torso queimar da barriga para cima, e o fogo se espalhou pelos braços rígidos e trêmulos, que se projetaram para a frente por conta própria. Suas mãos se fecharam como ganchos, como se tentassem agarrar o próprio ar. Sparta começou a tremer. Seus dentes batiam e seus olhos reviraram. 30 segundos depois, ele desmaiou. Capítulo 9. Uma fina sombra negra despencou indistintamente do céu. Ventos conflitantes, invisíveis na atmosfera rosada, arremessavam o avião danificado primeiro para um lado e depois para o outro, através do deserto acidentado que se erguia rapidamente para engoli-lo por completo. As asas esguias do avião marciano batiam e se contorciam, inclinando-se tanto para trás que pareciam prestes a se quebrar. O radar, a ligação via satélite, a projeção holográfica, os computadores de bordo, até mesmo o intercomunicador, falharam simultaneamente. Sem os computadores para curvar e ajustar as superfícies de controle, a aeronave marciana não voava melhor do que um pedaço de papel. Na cabine instável, Khalid acionava calmamente interruptores e potenciômetros enquanto era sacudido pelo arnês. O que antes era um denso ar colorido ao seu redor,
a estrutura do projetor de hologramas, agora era substituído pela visão do céu real, com areia e rochas girando vertiginosamente do outro lado do arco de plástico transparente da cobertura da cabine. A energia auxiliar das baterias protegidas retornou. Os computadores de controle haviam perdido o programa de destino de voo e muitas outras funções. Khalid precisou lembrar aos dispositivos eletrônicos amnésicos que sua tarefa principal era manter a aeronave na posição vertical e no ar. Mais um minuto se passou enquanto ele reprogramava os sistemas. Finalmente, o avião se recuperou da queda violenta e irregular. Diante dele surgiu a encosta de um penhasco imenso, negro de basalto e vermelho de ferro. O avião voava em linha reta em direção a ele, sem desviar. Com uma calma fatalista, Khalid observou aquela barreira impenetrável se aproximar. A aeronave procurava uma corrente ascendente. Finalmente encontrou uma, a cerca de 12 metros da parede rochosa vertical. O avião subiu tão rápido quanto havia caído, mas suas longas asas roçaram o penhasco 2 vezes antes de alcançar a borda e ganhar altitude. Então Khalid assumiu totalmente o controle da aeronave e passou a pilotá-la manualmente. A alimentação auxiliar falhou novamente e não conseguiu salvar os instrumentos de orientação. O altímetro de radar ainda não funcionava, e Khalid não tinha comunicação com satélites espaciais nem com nenhuma estação terrestre. Pelo que parecia, os sistemas inerciais de bordo haviam queimado. Ele desligou as telas cobertas de estática. Agarrou o manche novamente e guiou o planador na direção que acreditava ser a cidade labirinto. Era o único plano que tinha, a única coisa a fazer. Estava a centenas de quilômetros de seu destino, mas, por menor que fosse a cidade, sua área ainda era maior do que a de qualquer outro lugar habitado em Marte. Sempre que o avião subia demais, perdia terreno em relação ao solo. Era essencial manter-se afastado dos ventos contrários nas camadas mais altas. A corrente já os havia empurrado tão longe em uma hora que levaria um dia inteiro de voo difícil, sobre montanhas e planaltos, através de cânions e campos de dunas, para retornar ao labirinto. Quando recuperou o controle da aeronave, Khalid olhou para trás. Sparta estava deitada no cinto de segurança, com a cabeça jogada para trás devido à última descida violenta. Seu rosto estava pálido e sua testa coberta de suor. No entanto, ela respirava regularmente, e a veia pulsante em sua garganta indicava que seu coração batia forte e constante. Khalid voltou sua atenção para os controles. Durante 2 horas, o avião voou sem incidentes, atravessando a vasta planície de Tarsis. Khalid havia memorizado o mapa de Marte. Após milhares de horas de voo, conseguia reconhecer grande parte do terreno. Sabia interpretar os padrões do vento na areia, localizar redemoinhos de poeira a 20 quilômetros de distância e encontrar as correntes ascendentes necessárias para se manter no ar. O que ele não conseguia fazer sem instrumentos era enxergar além do horizonte. A aeronave deslizou ao longo de uma linha de cones vulcânicos íngremes, sua lava negra e iridescente salpicada de areia alaranjada. O cone no final da cadeia era o mais jovem e o mais alto. Quando a aeronave fez uma curva para contornar sua proeminência, um campo infinito de dunas se abriu a sudoeste. Quando Khalid viu o que estava diante de seus olhos, sussurrou: Deus é bom. Uma tempestade de areia colossal assolava Tarsis, lançando nuvens de poeira de norte a sul até onde sua vista alcançava. O topo da tempestade estava cravejado de relâmpagos secos, como uma formação de lanças brilhantes. Virando o avião de volta em direção ao vão entre os 2 cones mais próximos, Khalid mergulhou. Ele reduziu a velocidade bem a tempo, de modo que o avião quase roçou a encosta íngreme. Acionou alguns interruptores. Dezenas de defletores verticais se abriram no console e nas asas. O avião passou em seu ângulo mais íngreme, a pouco mais de 1 metro do solo, perdeu velocidade e pousou suavemente. Khalid soltou o cinto de segurança, levantou a cobertura da cabine e saiu da aeronave. Rastejou por baixo da asa e, erguendo o braço, desmontou uma série de travas, separando a asa esquerda da fuselagem. Correu até o ponto de fixação da longarina da cauda e soltou as travas, deixando a estrutura e sua deriva vertical no chão. Depois correu até a ponta da asa. Uma fina corda de fibra estava enrolada em um compartimento na ponta da asa. Khalid a puxou. Do bolso de seu traje pressurizado, retirou um longo prego metálico e o amarrou à corda. Em seguida, tirou uma ferramenta de aço semelhante a um piolé e cravou o prego na lava solidificada. Havia mais cordas escondidas ao longo da asa e da longarina da cauda. Khalid voltou à fuselagem e prendeu o lado esquerdo desmontado da aeronave ao chão. Quando repetiu o processo no lado direito,
Colunas fumegantes de poeira já escureciam o céu. Sua última tarefa foi fixar a fuselagem. Assim que terminou, voltou para a aeronave e baixou a cobertura da cabine. Precisou puxá-la com força devido ao vento forte e uivante. Ele olhou para Sparta. A mulher ainda respirava, ainda inconsciente. A expressão de dor havia desaparecido de seu rosto adormecido. Khalid voltou o olhar para frente. Da cabine de comando, observou a tempestade aproximar-se deles como um tanque avançando sobre uma formiga. E então ela caiu sobre eles. Uma corrente rodopiante de poeira fina sibilava sobre a cobertura da cabine. Alguns segundos depois, o ar tornou-se escuro, visível apenas através da matéria suspensa, um marrom profundo através do qual Khalid não conseguia enxergar mais do que 1 ou 2 metros. As asas destacadas do avião tremiam no chão. Nenhuma corrente de ar conseguia penetrar por baixo delas. Pouco depois, suas superfícies ficaram cobertas por serpentes sinuosas de poeira. Khalid imaginou que a atmosfera estava viva, repleta de criaturas ondulantes, tritões de poeira e sucuris de areia. Ele enfiou a mão no bolso de seu traje pressurizado e retirou seu astrolábio. Os componentes eletrônicos não funcionavam mais. A realidade já não apontava para a Terra. Mesmo assim, ele tinha uma ideia geral da direção em relação ao planeta azul. E também da direção de seu local de nascimento. Era hora de orar. À noite, luzes azuis refletiam no aço inoxidável do bar Estacione sua dor. Blake gritou para Lydia por cima do lamento do sintetizador. Não sei se você se lembra de mim, mas... Sim, eu me lembro. Nós nos encontramos outra noite. Meu nome é... Ah, você se lembra. Você é Mycroft. O que você quer? Escuta, lembra que o Yegeni disse que tinha arranjado um emprego para mim na saída da tubulação? Bom, eu preciso muito do emprego, mas disseram que não há transporte por causa de um acidente. Eu consegui o trabalho, mas preciso que alguém me dê uma carona. Ela olhou para ele, incrédula. Sim, eu sei que você disse que nunca dá carona para ninguém, mas se você soubesse o que isso significa para mim. Espere aqui, disse ela. Preciso falar com alguém primeiro. Eu te pago. Quer dizer, não posso te pagar agora, mas estaria disposto. Cale a boca, quer? Interrompeu ela, com irritação genuína. Fique quieto para eu poder pensar. Já volto. Blake a observou enquanto ela abria caminho a cotoveladas pela multidão. Ele mal conseguia vê-la entre as cabeças, lá no fundo, nas sombras azuis, falando ao interfone. Passou-se 1 minuto. Lydia voltou. Você sabe alguma coisa sobre caminhões? Nada de especial. Sou encanador. Claro. Acho que vai ficar tudo bem. Você me aceitaria? Foi exatamente isso que eu acabei de dizer. Quando vamos embora? Ao amanhecer. Maravilhoso. Obrigado, Lydia. Posso lhe oferecer um? Não, ela interrompeu. Vejo você amanhã. E me faça um favor, desapareça até lá. Khalid despertou de um sono agitado. Levou um instante para perceber o que havia mudado. Ele já havia se acostumado com o açoite constante do vento, mas agora sua força diminuíra. Do lado de fora da cobertura da cabine, as últimas estrelas estavam desaparecendo e o céu começava a clarear com o amanhecer. Khalid virou-se e sacudiu Sparta pelo ombro, mas ela continuava dormindo profundamente. Ele levantou a cobertura e saiu. Demorou mais para remontar o avião do que para desmontá-lo, especialmente ao recolocar a asa direita, porque com a asa esquerda e a longarina no lugar a fuselagem estava inclinada para aquele lado. Mas, finalmente, o enorme planador estava novamente montado e suas asas estavam limpas de poeira. Khalid deixou apenas as cordas da extremidade das asas presas ao chão. Na cabine de comando, acionou os interruptores para a decolagem assistida por foguete. Suas verificações pré-voo foram mínimas, talvez porque quase não restassem instrumentos para verificar. Com a mão esquerda, puxou a alavanca hidráulica que liberava as pontas das asas. Em seguida, segurando o manche com a mão direita, acionou o lançador de foguetes. Nada aconteceu. Ele tentou novamente. Nada. O avião sacudia ao sabor da brisa, ansioso para levantar voo. Sem auxílio para ganhar altitude, em breve poderia se despedaçar no chão. Khalid soltou o arnês, abriu o paraquedas e saltou para o solo pela 3ª vez. Ele verificou os compartimentos dos foguetes sob as asas. Nenhum problema mecânico, como já esperava. A aeronave havia sido inutilizada por uma falha elétrica catastrófica, que destruiu todo o sistema eletrônico, exceto os múltiplos controles aerodinâmicos redundantes e suas baterias blindadas. Ele caminhou até um painel de acesso na fuselagem e o abriu.
Nada parecia danificado nos circuitos. Mas havia um objeto estranho alojado no comparador do piloto automático. Uma pequena esfera de aço inoxidável, descolorida por uma tonalidade verde arroxeada que sugeria calor extremo. Khalid retirou a esfera do encaixe e a colocou no bolso do macacão. Após um momento de reflexão, voltou ao dispositivo e, trabalhando com mais cuidado desta vez, desmontou-o novamente e o fincou no chão. Depois subiu na cabine, colocou suas ferramentas e pregos sobressalentes no assento e pegou os sacos de malha pendurados nas paredes finas. Separou pouco menos da metade das rações de emergência de comida e bebida que o avião carregava e guardou os tubos de alimentação nos bolsos. Examinou o rosto de Sparta uma última vez. Poderia tentar algumas coisas, mas nenhuma parecia valer o risco. Deixou-a ali, em coma. Depois de selar firmemente a cobertura da cabine ao redor dela, caminhou para o deserto. Capítulo 10. Dessa vez, quando Blake apareceu no escritório, todos estavam ocupados, mas em silêncio. Até o gerente gordo parecia organizar seus números com muita atenção. Encontrei alguém que me aceite, exatamente como você disse, explicou Blake. O gerente nem olhou para ele. Lydia Zeronsky. Onde posso encontrá-la? O gerente apontou para a grande janela com vista para o pátio. Um caminhão estava saindo da área de carga, suas turbinas lançando chamas azuis contra o amanhecer alaranjado. Blake caminhou pela poeira rodopiante sob a luz crescente, passando pelo hangar de combustível destruído. Os danos eram impressionantes. Os restos retorcidos do coletor, onde a explosão ocorrerá, projetavam-se para cima como um prato de espaguete congelado no ar. Os veículos de transporte de pessoal, enegrecidos e destruídos, já haviam sido removidos. Os tubos tinham sido reinstalados e o pátio voltava a funcionar. Ao se aproximar do caminhão de Lydia, Blake ouviu o rugido das turbinas através do capacete, apesar da atmosfera rarefeita. Durante o dia, um caminhão marciano era uma máquina ainda mais impressionante do que à noite. Parte caminhão, parte trilho, parte trem. As turbinas eram montadas atrás da cabine, grandes turbinas de expansão a gás, alimentadas por hidrogênio e oxigênio líquidos, e o veículo era quase tão grande quanto uma locomotiva. Os dois compartimentos de carga na traseira eram cobertos por carenagens de fibra de vidro para reduzir a resistência do vento, embora alguns reboques próximos não fossem cobertos. Blake sabia, por suas visitas ao pátio de estacionamento, que havia um debate constante entre os motoristas sobre se essas coberturas eram mais eficazes para melhorar a aerodinâmica ou para reduzir o arrasto quando o veículo se elevava levemente do solo. Como os caminhoneiros eram um grupo independente, cada um modificava seu veículo como achava melhor. Apesar do tamanho, os caminhões marcianos pareciam esguios. As esteiras eram feitas de malha de aço, não de placas metálicas pesadas, e ficavam montadas externamente à carroceria em suportes que pareciam estreitos demais para sustentar tanto peso. Os reboques de carga eram longos e de estrutura leve, com pontes que pareciam frágeis demais para o peso que suportavam. Tudo aquilo, porém, era apenas uma ilusão para um terráqueo. Blake ainda precisava se adaptar a um planeta onde as coisas pesavam apenas um terço do que aparentavam, e onde as estruturas eram, na prática, 2,5 vezes mais resistentes. O caminhão marciano de Lydia era relativamente comum, todas as carenagens no lugar, a pintura brilhando, os detalhes cromados polidos e apenas o nome dela na porta da cabine, escrito em letras azuis e brancas pintadas como chamas. Blake subiu com cuidado pelo lado do passageiro e bateu na porta da cabine. Lydia ergueu os olhos do console, levantou uma mão em reconhecimento e abriu a porta. Blake entrou. O interior da cabine estava limpo e organizado, sem qualquer decoração, exceto por um crucifixo de madeira preta polida do século XIX pendurado acima do painel de instrumentos. Atrás dos assentos ficava a entrada para a cabine de dormir, relativamente espaçosa e coberta por uma cortina de renda delicada. Lydia verificou as luzes do painel que indicavam que a cabine estava hermeticamente selada e então conectou os tanques de ar. A cabine pressurizou. Quando todas as luzes verdes do painel se acenderam, Lydia abriu o capacete. Blake fez o mesmo. Você está atrasado, disse ela. Fiquei aqui sentada gastando combustível. Desculpe. Achei que você tinha dito ao amanhecer. O sol já nasceu há 5 minutos, Mycroft. Fique atento à pontualidade. Certo. Lydia acionou as alavancas e as esteiras começaram a se mover. A estrada de saída do porto espacial era a mais longa de Marte. 15 minutos depois da partida, o último vestígio de vida humana,
além de suas próprias pegadas na poeira, desapareceu atrás deles na tênue luz do amanhecer marciano. O deserto, cortado por um emaranhado de trilhas muitas vezes invisíveis, era o maior, mais seco e mais árido de todo o sistema solar. Se não fossem os restos de veículos abandonados ao longo do caminho, não haveria nenhum outro sinal de vida até chegarem à cabeceira do oleoduto, 3.000 quilômetros a nordeste. Blake observava pela bolha de vidro, fascinado. Não havia nada ali. Nem mesmo uma árvore enegrecida fincava raízes naquele solo poeirento. Por toda parte, a fina poeira depositada pelos furacões globais que assolavam o planeta a cada poucos anos havia se acumulado. Não era de se admirar que Marte fosse chamado de o planeta mais sujo do sistema solar. A estrada descia por uma encosta ao longo de um precipício de rocha lisa e escura, com quase 1 quilômetro de altura. O pequeno e brilhante sol surgia à direita. Enquanto Lydia mantinha os olhos fixos na estrada e a boca fechada, Blake começou a enumerar mentalmente os superlativos. O mais seco, o mais árido, o mais sujo, o mais vasto. Uma estrada tão longa que poderia atravessar a Austrália inteira. Seria melhor perder-se no Saara em pleno verão, ou ser abandonado na Antártida em pleno inverno, do que se perder em Marte. O caminhão marciano saltava pela areia como um gato correndo rente ao chão. Era impressionante como a mente humana se adapta. O que antes parecia aterrorizante torna-se rotina. O que parecia extraordinário torna-se entediante. A velocidade inicialmente surpreendeu Blake, mas logo passou a parecer normal. O caminhão avançava rapidamente pela estrada deserta, seguindo os sulcos sinuosos na areia e guiado por satélite. Os sulcos eram apenas um sinal imediato, mas não confiável. A estrada continuaria existindo mesmo que eles desaparecessem. Porque, na verdade, a estrada não passava de uma linha em um mapa. E esse mapa estava na memória do computador. Havia uma cópia no sistema de navegação inercial do caminhão. Outra cópia estava no computador da estação Marte, que rastreava tudo que se movia na superfície do planeta através de sua rede de sensores, desde que as linhas de comunicação permanecessem abertas. Nesse sentido, aquela estrada solitária não era tão solitária assim. Ela estava conectada a milhares de máquinas e pessoas, tanto no planeta quanto em órbita ao seu redor. Um pensamento reconfortante, que a paisagem, porém, parecia contradizer. Pouco depois de deixar a região da cidade labirinto, a estrada começou a descer pelas províncias ocidentais de Valles Marineris. Pela primeira vez, Blake viu aquela cicatriz colossal do planeta. Para quem nunca viu Valles Marineris, é impossível descrevê-lo. Analogias terrestres são insuficientes. Mesmo assim, Blake tentou compará-lo com lembranças de sua juventude, o Mogollon Rim, o Grand Canyon, as encostas do Denali, Zion, o Vale da Morte. Nada se comparava. Existe uma trilha na Terra, que mal pode ser chamada de estrada, conhecida como Escada Dourada, que desce pelos cânions do oeste de Utah, perto da confluência dos rios Colorado e Verde. Os apaixonados pelo deserto a chamam de Tobogã Dourado. Construída como uma estrada de mineração, esculpida na rocha das mesas rígidas e perpendiculares e nas encostas escorregadias das depressões tectônicas moldadas pelo vento, aquela descida já havia ceifado a vida de muitos veículos off-road e até mesmo de alguns caminhantes. A estrada para Valles Marineris era ainda pior. Segundos depois de Lydia, sem hesitar, parar o caminhão na beira do precipício, Blake contemplou o cânion mais profundo que já vira. Nas profundezas, penhascos distantes desapareciam em uma névoa azulada. Ele não conseguia ver o chão acima do painel, e naquele instante, teve certeza de que Lydia iria se matar, levando-o junto, dirigindo direto para o ar rarefeito de Marte. Quando, um momento depois, seu coração voltou a bater normalmente, ele percebeu que ainda havia pedras sob as esteiras do veículo e que conseguia ver a estrada se encostasse a testa no vidro da cabine. O que viu foi quase tão horrível quanto imaginara. O ângulo da descida era o dobro do que seria na Terra. Parecia mais o declive de um escorregador infantil do que o de uma estrada em um penhasco. Blake tentou convencer a si mesmo de que aquilo fazia sentido. As coisas caem mais lentamente em Marte, não é? Mesmo assim, ele continuava preocupado com o baixo coeficiente de atrito e com o balanço do caminhão enquanto descia aquela espécie de montanha-russa. A inércia tinha a ver com a massa, não com o peso, certo? Então o que impediria toda aquela pilha de canos de sair voando? Lydia, você sempre. Cale a boca. Isso é delicado. Que consolo. Ele permaneceu em silêncio, tentando convencer a si mesmo de que ela sabia o que estava fazendo. Na verdade, raciocinou Blake, não havia dúvida,
Lydia não só sabia o que estava fazendo, como já devia ter feito aquilo centenas de vezes. Diga isso ao seu estômago, Mycroft. O caminhão não era tão rápido quanto Blake imaginava, nem a estrada era tão estreita ou tão íngreme quanto parecia. Lydia dirigia com cautela, mantendo uma margem de erro confortável e usando muito mais experiência do que um estranho de outro mundo poderia imaginar. Ainda assim, o caminhão continuou descendo. E abaixo havia ainda mais penhascos. Quando Blake finalmente se convenceu de que não iria morrer, começou a apreciar a paisagem. Durante as 5 horas seguintes, desceram sem incidentes por uma série de terraços rochosos de até 3 quilômetros de altura, do planalto até o fundo do vale. Quando chegaram ao fundo, o caminhão acelerou através de um campo de dunas espalhadas ao longo das margens erodidas de antigas ravinas. Logo depois, começou a subir lentamente outro penhasco tão alto quanto aquele que acabavam de descer. Agora Blake conseguia ver a estrada sem precisar se inclinar para a frente, mas enxergá-la através daquela passagem estreita e irregular era quase pior do que confiar em algo invisível sustentando os trilhos. A parede rochosa vermelha estava agora do lado dele da cabine. Quando Blake olhou para Lydia, tudo o que viu foi o céu rosado atrás dela, recortando seu perfil sério. Eles chegaram ao topo da escarpa enquanto o sol ainda estava alto. Lydia parou o caminhão no único trecho plano da estrada e desligou as turbinas. Em silêncio, almoçaram, sanduíches e maçãs cultivadas nas estufas da cidade labirinto, e se revezaram para usar o banheiro pressurizado atrás da cabine, acessível por um pequeno túnel sob o dormitório. Depois, Lydia ligou novamente os motores e seguiram viagem. A estrada subia e descia em inclinações assustadoras. Após algum tempo, chegaram a um ponto em que a estrada parecia terminar abruptamente no precipício. Blake olhou horrorizado para a borda que se aproximava rapidamente. Devia haver algum truque, mas ele não conseguia enxergar qual. O que aconteceu com a estrada? Houve um deslizamento de terra. Mais tarde, disse Lydia. Ela manteve o caminhão em movimento até o fim da estrada. Muito além do que Blake achava possível. Lá embaixo, o terreno acidentado do vale se estendia entre penhascos irregulares. Então Lydia ligou a tela do painel que mostrava a traseira do reboque. Agora Blake entendeu. A estrada continuava atrás deles. Eles haviam passado pela bifurcação. Não havia espaço para dar a volta, nem mesmo um rover conseguiria. Faremos essa parte enquanto estivermos em movimento, disse Lydia. Como? Ela olhou para ele com desdém. Nós fazemos assim, Mycroft. O trailer rastreia o caminho direto. O computador faz o trabalho. Eu só aponto. Ela só aponta, pensou Blake, olhando para a tela. Ela dirige para frente enquanto o caminhão anda para trás. Ele passou a observar uma pequena nuvem no céu enquanto o caminhão recuava lentamente. Depois de alguns minutos, a estrada terminou em outro penhasco. Lydia continuou dando ré até que a tela mostrasse apenas o vazio e penhascos distantes. Nesse momento, a próxima estrada, com suas subidas e descidas íngremes, apareceu à frente deles. Lydia empurrou as esteiras para frente e o caminhão deu um solavanco. Blake sentiu a tensão em seus ombros e no pescoço desaparecer lentamente. Eles tiveram que repetir aquela manobra mais 3 vezes em trechos da estrada onde não havia espaço para virar. Na última vez, Blake quase sentiu alegria. Dessa vez, os penhascos em terraços desciam ainda mais profundamente no vale. Quando chegaram ao fundo do imenso desfiladeiro, tudo já estava na sombra, embora o céu acima ainda permanecesse iluminado. Viajaram por mais 1 hora após o pôr do sol, iluminando o caminho com os faróis através de dunas altas e rochas espalhadas. Quando chegaram à borda de um fluxo de lava geologicamente jovem, cujas bordas de magma solidificado ainda estavam afiadas como vidro quebrado, apesar dos anos de erosão pela areia, Lydia parou o caminhão. Estou um pouco cansada. Vamos passar a noite aqui. Ela abriu um pequeno sorriso. O que você prefere, meu bem? Pimentas com cebola, ou ensopado de dragão? Do que é feito o ensopado de dragão? Legumes e proteínas com texturas variadas, ao estilo asiático. Não parecia muito emocionante. Mas as pimentas com cebola, em um espaço tão pequeno, com alguém que claramente não queria conhecê-lo melhor. O ensopado de dragão parece ótimo. Lydia abriu o armário de mantimentos, pegou alguns pacotes plásticos e jogou um para Blake. Ele separou o garfo e a colher da tampa, abriu o pacote autoaquecível, esperou alguns segundos para a comida aquecer e começou a comer. Jantaram em silêncio, como haviam feito no almoço. No meio da refeição insossa, Blake observou a mulher taciturna que o levará por 15 horas através de Marte com apenas uma pausa,
e que talvez tivesse dito 200 palavras durante todo esse tempo. A declaração mais longa dela, logo depois que ele tentará iniciar uma conversa amigável, fora simples. Não quero conversar. Agora Lydia olhava para a noite estrelada. Seus olhos permaneciam fixos na estrada, como durante todo o dia. Blake recostou-se no assento confortável e afrouxou o cinto de segurança. As coisas não estavam saindo como ele havia planejado. Seu plano era simples: ficar a sós com Lydia, tornar-se amigo dela, ganhar sua confiança, e então descobrir o que realmente havia acontecido entre ela e Darius T na noite dos assassinatos. Mas o nome de Darius T ainda nem tinha sido mencionado. Blake sequer tivera a oportunidade de insinuar que sabia dos assassinatos. Mesmo que Lydia fosse inocente, a dor pela perda do amigo poderia ser suficiente para mantê-la distante de qualquer pessoa. Certamente, ela teria dificuldade em expressar seus sentimentos a um estranho. Uma ideia lhe ocorreu. Ela havia concordado em lhe dar uma carona, mas agora Blake começava a se perguntar por quê. Não era porque ele a havia seduzido e ela desejava sua companhia. Isso era óbvio. Foi por causa de Yevgeny. Foi apenas um favor a Rostov. Nesse caso, a destruição. A expansão da frota de veículos pode ter sido desnecessária, até mesmo injustificada. Lydia jogou os recipientes de plástico com comida na lata de lixo. Afastou uma mecha de cabelo loiro dos olhos e desabotoou o cinto de segurança. Passou por cima do assento do meio e entrou no compartimento de dormir. Aqui está um travesseiro, disse ela, jogando-o no chão. Dormir sentado não é bom. É ruim com essa gravidade. Não para alguém que vem da terra. Ela fechou suas cortinas de renda. Boa noite. Meia-noite. A estação de Marte estava bem alta no céu. Khalid caminhava por uma faixa de areia de quartzo varrida pelo vento, que cintilava com uma luz branco-azulada sob as estrelas. A planície branca estendia-se até o horizonte, como o leito de sal seco de um antigo mar. Silhuetas azuis de montes e mesas distantes elevavam-se contra o céu. Khalid carregava água e comida suficientes para 2 dias, comida que não era muito saborosa e não era fácil de comer, já que ele tinha que sugar por uma válvula no prato frontal, mas com alto teor energético para mantê-lo forte. Sua carga mais pesada era o gerador de oxigênio que carregava nas costas, uma unidade que permitia a alguém em um traje pressurizado caminhar ao ar livre sem ar engarrafado. O coração do gerador era biomecânico, uma cultura de enzimas adaptadas que decompunham o dióxido de carbono da atmosfera marciana em oxigênio e carbono, uma espécie de floresta artificial em uma mochila. Mas o veículo de reação precisava de energia da bateria. Khalid calculou que restava menos de 2 dias de carga. Ele não conseguiria chegar à cidade labirinto em 2 dias, e não tinha intenção de fazê-lo. Estava indo para um destino mais fácil. Enquanto atravessava a planície de quartzo, entretinha-se com exercícios matemáticos. Quantos quilômetros quadrados de deserto havia na planície de Tarsis? Uma linha diagonal foi traçada através dessa área. Ela é chamada de Estrada do Oleoduto. Ele consultou seu astrolábio e verificou as estrelas. O aparelho havia sido construído para a Terra, mas certamente transformações de coordenadas poderiam ser feitas. Uma esfera é uma esfera, seja ela chamada de Terra ou de Marte, e Khalid sabia sua posição aproximada, sua longitude e latitude, nessa esfera. A posição das estrelas era a mesma em ambos os casos. Mas sua mente permanecia ocupada. Haveria alguma relação racional entre tantos quilômetros quadrados de dunas de areia e o volume de lava no cone do Monte Ascraeus? Ele duvidava, mas, se deixasse sua mente vagar um pouco mais, talvez descobrisse alguma. Muito antes de o sol surgir por cima dos penhascos de tirar o fôlego, o caminhão marciano subiu a borda do Vale Marineris, saindo do Vale Colossal por um de seus afluentes secos e erodidos. Escalou os quilômetros finais por encostas escorregadias antes de finalmente alcançar o deserto do Planalto de Tarsis. Assim que atravessaram o vale, a jornada de Lydia e Blake começou de verdade. Diante deles estendiam-se mais de 2.500 quilômetros de areia bombardeada por meteoritos, marcada por antigos fluxos de lava, repleta de crateras profundas e coberta por gelo permanente. Viajaram juntos pelo deserto, um homem e uma mulher que não tinham mais nada a dizer um ao outro. Capítulo 11. O que os sensores do satélite não conseguiam saber com certeza era o estado do terreno sob a superfície visível de Marte. E assim, depois de 2 dias dirigindo às cegas através do furacão, com a estrada obliterada pela poeira, o caminhão marciano mergulhou em um vasto abismo de gelo permanente. O trator avançou direto e, desengatando-se automaticamente dos reboques,
Deixou o primeiro deles cambaleando na beira do buraco, com sua carga de canos ameaçando cair. Enquanto isso, ágil como um ginasta, o grande trator estabilizado por computador alcançou, com suas esteiras dianteiras, uma saliência irregular de gelo. Lydia e Blake se viram olhando, por cima de seus cintos de segurança, para as profundezas do gelo sujo. Uma luz amarela acendeu-se no painel de instrumentos à frente de Lydia. Ela acionou os interruptores que desligavam as turbinas e conectou os sistemas do trator às baterias. Temos um problema, disse ele. Se você diz. Pela primeira vez em 2 dias, Lydia olhou-o nos olhos, ambos suspensos pelos seus arneses, e Blake pensou que ela estava prestes a sorrir. Eles fecharam os zíperes de seus trajes pressurizados, saíram da cabine e deslizaram pelas laterais do trator inclinado até a borda do buraco. Na superfície, o vento não era forte o suficiente para fazê-los perder o equilíbrio. Eles não conseguiam se enxergar muito bem por causa da poeira levantada pelo vento, mas tinham intercomunicadores em seus trajes, e Lydia sabia como dar ordens. Armário de ferramentas na frente, ao seu lado. Deslize a trava para a esquerda e para baixo. Dentro, à esquerda, você encontrará uma dúzia de pregos de rocha, com cerca de 1 metro de comprimento. Alguns barris amarelos com etiquetas vermelhas. Eu consigo vê-los. Retire 3. Coloque-o na frente do buraco, ao seu lado. Farei o mesmo do meu lado. Depois colocaremos 2 nas laterais e 2 na popa. Tente encontrar uma boa rocha, arenito ou gelo firme. Farei isso. Blake sabia obedecer ordens tão bem quanto Lydia sabia dá-las, especialmente quando faziam sentido. Eles encontraram rocha sólida em frente ao trator e se prepararam para afundar as âncoras explosivas. Você já as usou alguma vez? Perguntou Lydia. Parece fácil. Fácil o suficiente para te surpreender. Serei cuidadoso. Ele arrancou o rótulo, desconectou o plugue e deu um passo para trás. Segundos depois, a carga lançou fogo sem hesitar e cravou a flecha de aço na pedra. Lydia fez o mesmo do seu lado do caminhão. Depois de posicionar os espigões dianteiros, Blake e Lydia procuraram pontos de ancoragem nas laterais e na traseira. Precisaram ir um pouco mais longe, mas, quando encontraram rocha sólida, os cabos do guincho do caminhão ainda alcançavam. Qual é o plano? Perguntou Blake. Vamos pendurá-lo em cabos. Iremos retirar o veículo do buraco até que ele fique suspenso sobre eles. Então o deixaremos rastejar sobre os cabos até que as esteiras toquem o chão. O computador conhece bem esse truque. Já o fizemos várias vezes. Ele manterá a tensão ajustada. Ele fará tudo sozinho. Mais ou menos. Vou entrar no caminhão. Você se afasta, por precaução. Com todos os cabos desenrolados e esticados, os 4 guinchos começaram a girar em sincronia. Lydia inclinou-se para fora da cabine, verificando a tensão das cordas. A frente do grande trator elevou-se lentamente até que toda a estrutura ficasse suspensa acima do buraco por uma rede de cabos finos. Então, o trator começou a avançar pela abertura da vala, tremendo, em direção à borda. De repente, e sem fazer barulho, o cabo de ancoragem traseiro se soltou, como uma corda de guitarra arrebentando. O que parecia uma rocha sólida para sustentar a âncora havia rachado. Por um instante, Blake pensou que talvez não importasse, porque o trator já tinha as esteiras dianteiras parcialmente no chão, e os 3 cabos bons que restavam suportariam o peso do trator. Mas o cabo solto atingiu a amarra improvisada do cano que transportavam como carga no primeiro reboque, partindo-a ao meio. O cano se soltou e caiu lentamente no buraco. Sua enorme massa então cortou os cabos restantes em 2. As coisas acontecem um pouco mais devagar em Marte, e até o inevitável chega como um fio de melaço. Parado onde estava, Blake não podia fazer nada para impedir a queda do cano, mas teve tempo de saltar na frente da esteira dianteira direita e erguer os braços em direção à porta da cabine, enquanto Lydia tentava passar por ela. Blake! Ele agarrou o braço dela e a segurou enquanto ela saía. Pouco antes de os canos arrancarem a porta da cabine das dobradiças, eles saltaram desesperadamente para cima, em direção ao chão firme. Caíram de bruços na poeira, lado a lado. Seus trajes ainda estavam pressurizados. Nenhum dos 2 estava ferido. Agora sim temos problemas de verdade, disse ele. Muito engraçado. Mas ainda era um problema rotineiro. Eles passaram algumas horas retirando os canos soltos do buraco e colocando-os de volta no reboque. Prepararam o caminhão novamente, e desta vez, o sistema de cabos funcionou. O veículo deslizou para o solo firme. O dia estava terminando e o sol marciano se punha sobre o deserto ocidental quando terminaram de preparar o caminhão,
com a porta da cabine reparada com grandes remendos de polímero de rápida aplicação e recolocada nas dobradiças. Quando Lydia anunciou que o veículo estava pronto para partir, já estava completamente escuro. Agora, não seja estúpido, Mycroft. Eu não sou masoquista. O que você gostaria para o jantar? Pimentas com cebola ou, vejamos o que temos aqui, pimentas com cebola. Quem faz as compras para essas viagens? Perguntou Blake. Pimentas com cebola, disse ela, atirando-lhe uma bandeja de plástico. Os dois abriram suas embalagens de comida e comeram em silêncio por alguns minutos. Você salvou minha vida, disse ela enquanto comiam. Não era exatamente um agradecimento, mas era um reconhecimento. Para meu próprio benefício, disse ele. Sem você, eu estaria perdido. Não, isso não aconteceria com você. O mundo inteiro sabe que estamos aqui. Não acho que você fez isso só para se salvar. Então eu tenho um coração enorme. Claro. Ela olhou para ele com olhos cheios de dúvida e suspeita. O que você quer de mim, Mycroft? O que eu consegui? Fazer você me aceitar. O que mais? Não sei. Talvez eu queira ter uma ideia do que me meti. Como é aqui? Em Marte, quero dizer. Você é uma veterana em Marte. Não quero dizer que você seja velha. Não sou velha, mas tenho um temperamento difícil, Mycroft. Assim como a vida em Marte. De qualquer forma, vale a pena viver aqui. Estamos construindo um planeta inteiro a partir de areia árida. Até os chefes estão correndo riscos. Os chefes? Você quer dizer pessoas como Noble? Ah, eles têm seus cantinhos no mundo caso as coisas deem errado. Mesmo assim, assumem riscos como qualquer outra pessoa. Isso não me parece a atitude de um bom membro do sindicato, disse Blake. Em qual sindicato você está? Perguntou Lydia bruscamente. No seu, ele respondeu, graças a Eugene. Tudo bem. Gostamos de pessoas que jogam o nosso jogo do nosso jeito. Nós nos livramos daqueles que não o fazem. Eu gosto do Eugene. Sério? Bem, eu o adoro, disse ela com paixão. Mesmo ele sendo um filho da puta horrível, eu o amo pelo que ele fez. Você o ama. Ela olhou para ele com os olhos vermelhos de cansaço. Não assim. Você adorava Darius T, não é? A expressão de Lydia endureceu. Quer dizer, é o que tenho ouvido por aqui, concluiu ele timidamente. Lydia jogou os restos do jantar no saco de lixo e voltou para o compartimento de dormir. Compensaremos o tempo perdido amanhã, disse ela. Entrou no compartimento sem olhar para Blake. Um segundo depois, o travesseiro extra caiu preguiçosamente sobre ele através das cortinas de renda. Escuridão. Em algum lugar na escuridão gélida, Sparta dormia. Sua cabeça latejava com ondas de dor, uma dor que apresentava à sua visão padrões espirais, como redemoinhos escuros, e causava um zumbido alto em seus ouvidos. Algo sombrio e desesperado permeava as espirais, algo rico em significado que continuamente lhe escapava, porque ela não conseguia se concentrar. Não conseguia se concentrar por causa da dor. Pior do que a dor de cabeça era a dor de estômago. Seu diafragma era uma faixa de fogo agarrada ao abdômen. Seus sonhos agora eram repletos de sangue e de olhos úmidos e brilhantes que a encaravam, olhos com uma textura que poderia ser de cabelo, penas ou escamas. Desamparada, ela cravou as unhas nas costelas, incapaz de alcançar a criatura que a corroía por dentro. Sparta gritou, e gritou de novo. Capítulo 12. A luz invadiu os olhos de Sparta, cintilando como rastros de meteoros diurnos no céu rosado. A luz vinha do distante sol amarelo. Os rastros de meteoros eram, na verdade, minúsculos arranhões na cobertura de plástico da aeronave marciana. Sparta estava meio sentada, sustentada pelo arnês, com a cabeça apoiada desajeitadamente no próprio ombro. Ela a ergueu, parecia uma bala de canhão, e, embora os músculos rígidos de seus ombros protestassem, descobriu que boa parte da dor de cabeça só existira em seus sonhos. A azia havia diminuído, tornando-se pouco mais que um pesadelo depois de um jantar farto. A diferença era que agora estava com fome. Ela virou a cabeça cautelosamente para observar os arredores e olhou para o sino sob o qual estava sentada, sem asas e empoleirado em uma encosta de lava coberta de areia. Estava sozinha. Os visores dos instrumentos estavam escuros e frios, e a posição do sol no céu claro indicava apenas que era manhã em algum lugar de Marte. Havia um bilhete, escrito com caneta esferográfica em um pedaço de papel, preso na parte de trás da estrutura do assento à sua frente. Não temos qualquer comunicação e eles não conseguem nos encontrar. Estou indo para o lugar habitado mais próximo. Rezo para que você se recupere logo.
Sua única esperança é permanecer no avião. Deus nos ajudará. Khalid nem se deu ao trabalho de assinar. Sparta afrouxou as correias de seu arnês e flexionou cautelosamente os pulsos, cotovelos e joelhos. Parecia não ter sofrido nenhum ferimento físico. Estava dormente e com dor na cintura, mas a dor de cabeça havia se transformado em uma simples e irritante sensibilidade à luz. Ela testou os instrumentos. Acionou interruptores e fez várias combinações, mas as telas ainda não funcionavam. Verificou se seu traje pressurizado estava hermeticamente fechado. Acionou os interruptores que controlavam as bombas de ar. Pelo menos esses estavam funcionando. A aparente falha elétrica da aeronave não era total. Talvez alguns dos outros sistemas críticos ainda estivessem funcionando. Quando a cabine ficou silenciosa, Sparta moveu-se para levantar o sino, mas, ao fazê-lo, sentiu aquela dor de estômago novamente. Ofegante, recuou e deixou o sino onde estava. Ela sabia muito bem onde doía, onde estavam localizadas as camadas de bateria de polímero que haviam sido implantadas sob seu diafragma, o ponto de onde as ondas de energia elétrica fluíam em direção ao oscilador cirurgicamente implantado em seu externo e à cerâmica supercondutora que cobria os ossos de seus braços. Assim como algumas criaturas biológicas, mas diferentemente dos humanos, ela era sensível ao espectro eletromagnético, do infravermelho próximo ao ultravioleta. Assim como algumas espécies que evoluíram naturalmente, mas diferentemente dos humanos, era sensível a campos elétricos e magnéticos de frequências muito mais altas e muito mais baixas, e a fluxos extremamente fracos. Diferentemente de qualquer criatura natural, ela podia transmitir e receber feixes de radiofrequência modulados. Ela não sabia se esse poder peculiar e artificial, estranho ao seu corpo e indesejado, havia sido destruído permanentemente. Não o havia pedido nem consentido com ele, e fora implantado nela em um momento que sequer conseguia lembrar. Tudo o que sabia era que sentia uma dor terrível. Ela tentou reconstituir o que devia ter acontecido. A princípio, só se lembrava de que haviam emergido de um deserto infinito. Khalid dissera algo que a perturbara. Que ele a conhecia, era só isso. E mais uma coisa, que alguém estava tentando matá-la. E então a dor a dominou. Ela não tinha a vantagem que o rádio lhe teria proporcionado em sua situação desesperadora. Uma breve emissão de micro-ondas, por mais fraca que fosse, teria sido um pequeno e brilhante sinal no campo de sensores de um satélite em órbita, indicando a localização exata da aeronave abatida. Sparta estava privada da capacidade de produzir tal sinal, e ela não acreditava que isso fosse por acaso. Pelo que vira, a aeronave marciana parecia ter sido danificada por um poderoso pulso de ampla frequência que fritara seus sensores e computadores de bordo e, simultaneamente, desativara a única função não biológica de Sparta. Até inspecionar a aeronave, ela não saberia se o pulso se originara a bordo ou se fora desencadeado externamente. Tampouco saberia se fora um indivíduo desconhecido ou o próprio Khalid quem o causará. Porque Khalid desmontou o avião. Para impedir que o vento destruísse. Porque ele se importaria com isso se tudo o que queria era matá-la? Porque, é claro, um acidente trágico deve parecer completamente acidental. Ele voltou a vestir o arnês e concentrou-se no fogo que sentia sob o peito, tentando dissipá-lo entrando nele. Mas logo a dor dominou sua consciência, e Sparta caiu novamente em um sono intermitente e em pesadelos misteriosos. Um turbilhão de sinais a seduziu com significados elusivos. Meio-dia. O caminhão marciano de Lydia Zeronsky seguia para o norte. A oeste, um vulcão imponente e protetor, Ascraeus, erguia-se de Tarsis até a estratosfera marciana. Na Terra, ninguém o notaria, não deste ângulo. Você pode ficar na encosta de Mauna Loa, a maior massa vulcânica da Terra, e não notar nada mais impressionante do que as árvores próximas, as colinas onduladas e uma planície de declive suave. Aqui em Marte, esse vulcão muito maior se fazia notar apenas pelos fluxos de lava e pelas grandes ravinas em sua encosta. Lydia havia retomado seu comportamento taciturno. A manhã transcorreu em silêncio, exceto pelo zumbido já familiar das turbinas transmitido pela estrutura do caminhão. Blake estava sentado em seu lado da cabine, perdido em pensamentos. Ele não tinha mais cartas na manga. Tentará o charme. Tentará a competência. Chegará ao ponto de provavelmente salvar a própria vida. Mas nada a faria ceder. Lydia Zeronsky era uma pessoa difícil de decifrar. Blake recostou-se em seu arnês, ouvindo o zumbido das turbinas e o estrondo das esteiras na areia. Ele havia absorvido algumas novas sensações nesta jornada. Aos poucos, aprenderá a distinguir a textura da rocha, da lava, da areia,
das areias movediças do deserto e do gelo permanente em decomposição, cada textura se traduzindo em vibrações sutis e sobrepostas à medida que passavam sob as esteiras em movimento. Agora ele notou algo novo, uma pulsação rítmica e um murmúrio desincronizados com o ritmo das esteiras. O que é isso? Perguntou ele, virando-se para Lídia. Pela primeira vez, viu medo nos olhos da mulher. Riu, respondeu ela. Lídia fechou seu capacete pressurizado. Sem que ela lhe dissesse nada, Blake fez o mesmo. Uma inundação em Marte. Inédito, mas, evidentemente, não era nada estranho para ela. Lídia inclinou-se sobre o acelerador. O grande veículo deu um solavanco para a frente. Eles estavam atravessando um amplo leque aluvial na base do vulcão distante. Uma fina camada de pedras separadas por peso da areia depositada e do conglomerado compactado, quebrada e exposta por inundações intermitentes de água líquida. Blake, baseando-se em textos que lera às pressas durante sua viagem a Marte, presumira que essas formações esculpidas pela água tivessem 1 bilhão de anos. Agora, olhando da cabine do caminhão em alta velocidade, ele reconheceu o que vira, mas em que não acreditara: os contornos nítidos da erosão recente. O enorme veículo subia e descia perigosamente pela areia, batendo nas pedras e espalhando cascalho com suas esteiras. Lídia nunca havia dirigido com tanta imprudência. Não vamos conseguir, disse ele. Do que você está falando? Não conseguiremos alcançar um terreno mais alto. Se ao menos pudéssemos chegar a uma ilha. Lídia, como pode haver uma inundação aqui? O vulcão. Os gases que ele libera derretem o gelo permanente, e a água escorre por qualquer canal que encontra. Estamos no meio de uma grande erupção. Ela ergueu os olhos do volante. Escute, Mycroft, quando eu disser para pular, pule. Pegue alguns grampos de rocha e alguns cabos do guincho e vá o mais longe que puder. Não se preocupe em encontrar rocha sólida, você não encontrará nenhuma aqui. Apenas avance uns 100 metros e crave os grampos o mais fundo que conseguir. Amarre-os. E cruze os dedos para que aguentem. As coisas estão mesmo tão ruins assim? Ela não respondeu. Lídia encontrou a ilha que procurava e conduziu o caminhão até a margem. Em seguida, virou o veículo completamente para o canal, de frente para o aguaceiro que se aproximava. Pular. Quando o caminhão parou, Blake saltou e correu. Um segundo depois, Lídia já estava fora da cabine, correndo ao lado do veículo. Blake encontrou um enorme bloco de basalto e pensou que seria melhor do que martelar um prego de aço no cascalho. Então enrolou o cabo do guincho em volta dele. Lídia martelou mais 2 grampos e amarrou os cabos juntos. Agora ele podia sentir o chão vibrando sob suas botas, como se fossem seus próprios dedos dos pés, a magia de uma cama de massagem barata. Ele olhou rio acima. Ah, droga! Uma parede de lama de 7 metros, com a cor e a consistência de sorvete de chocolate derretido, descia pelo canal, arrastando pedras inteiras consigo. Blake se virou e correu em direção ao caminhão. Lídia estava à sua frente. Ele a viu entrar no veículo e lutar para fechar a porta danificada do seu lado da cabine, depois inclinar-se para o lado de Blake. Muito gentil da parte dela abrir a porta para ele. Ele saltou agilmente e puxou a maçaneta. Estava emperrada. Ele puxou novamente. Está emperrada. Gritou pelo interfone. Abra por dentro, por favor. Através do capacete, da lataria do caminhão e das camadas de reflexos, ele viu o rosto pálido e determinado dela, como uma máscara. Lídia não fez nada para ajudá-lo. Lídia, a porta está emperrada. Deixe-me entrar. A parede de lama aproximava-se dele como uma pequena inundação em um rio, um vídeo ruim, filmado em câmera lenta. Não se tratava de uma onda em miniatura. Grandes jatos de vapor jorravam da crista extremamente alta. A água quente do gelo derretido vaporizava instantaneamente ao entrar em contato com a atmosfera seca e rarefeita. Para quem você trabalha, Mycroft? Perguntou Lídia. O quê? Lídia? A voz dela era rouca e grave, mas soava alta no interfone. Já sabemos quem você é há meses, Mycroft. Você é apenas um dedo duro da empresa. Ou é um dos capangas do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes? Do que diabos você está falando? Quer entrar nesse caminhão, dedo duro? Então me diga para quem você trabalha. Lídia, eu não tenho nada a ver com a empresa nem com o sindicato. Eugene estava te esperando no pátio, Mycroft. Ele achou que você ia explodi-lo para que não te mandassem para o Canal da Mancha. Mas, aparentemente, você quer ir para lá. O que queremos saber é por quê. Blake contemplou a face fumegante da enchente. Suas ondas agora se espalhavam pelas margens rasas que ladeavam a ilha,
esculpindo novas falésias em miniatura na areia à medida que se aproximavam. A lentidão com que avançava era quase mais aterradora do que o impacto de uma enchente na terra. Lydia, tudo o que eu queria era que você me levasse até o topo do cano. Eu queria ir com você, em particular. Você admite que sabotou o pátio. Eu explico. Deixe-me entrar. A primeira onda forte quebrou na proa da ilha. Eu calculo uns 30 segundos a mais, talvez menos, disse ela. Primeiro, explique-se. Lydia ignorou a inundação e encarou Blake com um olhar implacável. Ele pensou por alguns segundos e decidiu que não tinha nada a perder. Meu nome é Blake Redfield, disse ele. Trabalho para o Conselho Espacial no caso dos assassinatos de Morlan e Ti. Precisava estar perto de você para descobrir algumas coisas a seu respeito. Você acha que eu sou uma assassina? Seu espanto parecia genuíno. Não, não acho, mas você pode provar que estou errado em cerca de 15 segundos. Eles acham que eu matei o Dari. Você teve sua chance, Lydia. Você era suspeita, e alguém tinha que fazer as verificações. Eu me ofereci. Ela continuou a observá-lo através das diferentes camadas de plástico refletor. Lydia, calma, seja qual for o seu nome. Você não vai morrer. Ela não fez nenhum movimento para abrir a porta da cabine. Com os olhos fixos nele, ergueu o queixo em direção à enchente que se aproximava. O que um minuto antes era uma enorme parede de água agora se transformará em uma lama que avançava lentamente. Ela alcançou o caminhão enquanto Blake observava. Pequenas ondas de lama semissólida lambiam as esteiras do veículo e sujavam as botas de Blake, mas já não eram tão fortes. Antes que a enchente percorresse toda a extensão do caminhão, havia diminuído, tornando-se uma fina camada de cinzas e poeira. Por algum tempo, a massa quente, como um fluxo piroclástico na terra, fora alimentada por vapor. Agora, toda a umidade que lubrificava o fluxo havia evaporado, e apenas uma espessa camada dessas partículas finas permanecia, cobrindo grande parte da superfície seca de Marte. Blake olhou para Lydia. Bem calculado. Eu improvisei. Acredite ou não, eu não teria deixado você morrer lá fora, mesmo que você fosse um informante. E talvez você seja. Ela abriu a porta do seu lado da cabine e desceu. Me ajude a tirar as estacas. Foi difícil para eles escavarem as camadas compactadas de cascalho e cinzas novas e arrancarem as âncoras dos cabos, mas depois de alguns minutos concluíram o trabalho. Logo estavam de volta à cabine. As turbinas rugiram. O caminhão marciano avançou pelo deserto. Lydia mergulhou em sua meditação característica, com os olhos fixos no horizonte da paisagem infinita. Ela lançou um olhar para Blake apenas uma vez, alguns minutos depois de retomar a jornada ao longo do leque aluvial. Qual era mesmo o seu nome? Perguntou ela. Como Lydia não disse mais nada, Blake mergulhou em seus próprios pensamentos. Contemplou as dunas de areia que se estendiam à sua frente e refletiu sobre como havia arruinado aquela missão que insistira em aceitar. Arruinara tudo desde o início. Os motivos de tudo o que lhe acontecerá desde que se tornará Mike Mycroft de repente se tornaram claros. Eles sabiam por que ele havia sido atacado do lado de fora do hotel de Mycroft na estação Marte, e como Eugene se livrara de seus agressores tão rapidamente. Eram seus homens, e ele lhes dissera que queria aquele tal de Mycroft só para si. Foi por isso que Eugene se aproximara dele, conseguirá um emprego para ele e o esperara no estacionamento. Eugene havia planejado tudo. Eles sabiam sobre Mycroft há meses, Lydia havia dito. Isso significava que Michael Mycroft era algum tipo de informante, uma identidade falsa que o escritório do Conselho Espacial na Estação Marte havia usado com muita frequência. Pouco antes de deixarem o terreno acidentado e se aventurarem no deserto mais alto, passaram pela carcaça carbonizada de um caminhão marciano que não conseguirá atravessar aquelas areias aluviais. Observando sua estrutura retorcida e irregular, meio enterrada na areia, Blake se perguntou se Lydia realmente o teria deixado entrar se a enchente não tivesse recuado tão rapidamente. Ou estaria ela esperando uma oportunidade melhor para simular o acidente perfeito? Esparta pairava sobre o ponto morto do mundo giratório. Era um gavião do sol, seus olhos 10 vezes mais penetrantes que os de qualquer ser humano. Seus ouvidos eram capazes de captar o grito mais distante e mais fraco. Havia apenas uma árvore no deserto, e o mundo girava ao seu redor. O mundo era um deserto de areia movediça e planícies de pedra lisa e nua. Seus olhos aguçados viram formas profundamente esculpidas na pedra arenosa árida, gravadas tão fundo que as sombras reunidas ali pelo sol baixo pareciam tinta em uma folha de papel. Os ouvidos atentos de Esparta ouviram o grito da árvore. Suas asas, semelhantes às de um falcão,
cortaram o ar e ela desceu, curiosa para ver mais. A forma presa à árvore era humana, uma menina pendurada nos galhos da árvore morta. Ela havia sido pregada à árvore com ossos estilhaçados, ossos do braço e da coxa. Sua barriga estava aberta do externo ao umbigo, e a cavidade estava vazia, escura e vermelha. Em seu rosto oval, as sobrancelhas eram grossas, traços escuros acima dos olhos castanhos. Seus cabelos castanhos, por lavar, caíam em mechas sobre as bochechas pálidas. Ela voltou os olhos claros para sustentar o olhar de Esparta. Sei que fiquei pendurado no catavento. Fiquei pendurado lá por 9 noites inteiras. Com a lança que me feriu, oferecido a Odin. Eu mesmo a mim mesmo. Na árvore cuja raiz ninguém jamais conhecerá. A voz não era a de um deus nórdico, mas a de uma mulher, uma voz rica e profunda. Não a da garota na árvore, mas a de uma mulher mais velha e sábia. Agarrei as runas, agarrei-as gritando. O rosto virado para ela distorceu-se e derreteu. Os olhos brilharam intensamente, quando o brilho diminuiu, estavam pálidos. Os lábios finos haviam se tornado grossos e entreabertos, e os cabelos escuros haviam adquirido a cor da areia. Então comecei a prosperar e adquirir sabedoria. Cresci e fiquei bem. Cada palavra me levava a outra palavra. Cada ato leva a outro ato. Agora, a ferida na barriga da garota havia cicatrizado, formando uma cicatriz roxa. Mas ela envelhecera e continuava a envelhecer por causa da dor. Seus olhos penetravam Esparta com sua luz. Esparta, tomada pelo pavor, procurou o vento com as pontas das asas, encontrou-o e alçou voo para o céu rosado. Runas estavam abaixo dela, por toda parte, gravadas na pedra polida do deserto. Se ao menos pudesse parar o mundo por tempo suficiente, poderia lê-las. Ela ascendeu, dando o salto doloroso, para a consciência. Estava na cabine de comando da nave marciana. Estava sozinha. O sol havia se posto no oeste, e o fino crescente de Fobos subia à sua frente. A lua. O medo. Esparta permaneceu imóvel por um instante, não negando seu medo, mas reconhecendo a probabilidade de sua morte iminente. Ela deixou que o medo da morte a envolvesse. Assim que o aceitou, deixou-o ir. Então, finalmente, pôde voltar para assuntos vitais. Testou os interruptores da bomba de ar e constatou que ainda funcionavam. Mas já havia esvaziado o ar da campânula, porque havia se esquecido. E seu traje ainda estava lacrado. Desta vez, quando estendeu a mão para abrir as travas da campânula, a dor em seu abdômen foi apenas uma leve pontada. Ela desceu cambaleando a encosta íngreme e coberta de cinzas. O vento soprava forte do oeste, a cerca de 20 km por hora. Esparta percebeu que as asas do avião haviam sido arrancadas da fuselagem e estavam presas ao chão. O layout e a composição da aeronave marciana eram claros. Esparta não tinha dúvidas de que conseguiria remontá-la. Ela havia sido projetada dessa forma. Mas, antes de fazer qualquer coisa, precisava descobrir o que havia dado errado. Ela foi até o painel de acesso aos instrumentos na fuselagem e o abriu. Seu olhar atento, com zoom quase microscópico, examinou os danos internos. As microconexões dos circuitos sólidos eram invisivelmente finas. Uma bomba de impulso eletromagnético, um gerador de ondas de choque como aquele que ela vira certa vez em uma palestra do Conselho de Controle Espacial sobre sabotagem, estava alojada no comparador do piloto automático. Não estava mais lá, mas Esparta conseguia imaginá-lo com clareza. Devia ser uma esfera de aço aproximadamente do tamanho de um limão. A descoloração azul esverdeada após a detonação tornaria a comparação com a fruta ainda mais apropriada. Antes da detonação, ela conteria uma esfera microscópica de isótopos de hidrogênio congelados, trítio e deutério, cercada por camadas maiores de nitrogênio líquido, lítio líquido, explosivos de alta potência e isolantes, tudo sob imensa pressão. Acionada por um sinal externo, a explosão esmagaria os isótopos de hidrogênio, criando fusão termonuclear, uma bomba H microscópica. Os produtos dessa explosão em miniatura irradiariam para fora, alguns íons em proporções muito maiores que outros, e, embora a força da explosão em si não fosse suficiente nem para romper a blindagem de aço reforçado, a radiação, movendo-se em velocidades diferentes e propagando-se como o estalo que ecoa por um túnel, produziria uma espécie de chiado eletrônico. Um pulso eletromagnético forte o bastante para desativar qualquer circuito desprotegido nas proximidades. Era um dispositivo especializado e extremamente caro, que exigia os recursos de uma instituição rica, uma corporação poderosa, um grande sindicato, uma nação inteira ou um grupo, como o Free Spirit,
por exemplo, com mais recursos, ainda que menos visíveis, do que qualquer um desses. Khalid devia tê-lo levado consigo. Os circuitos danificados da aeronave não podiam ser reparados, apenas substituídos, e a aeronave não transportava peças sobressalentes desse tipo. Sparta fechou o painel de acesso. Encostou-se na fuselagem frágil e observou o sol se pôr lentamente. Talvez Khalid estivesse dizendo a verdade. Seu conselho para que todos permanecessem perto do avião podia ter sido sincero. Na realidade, talvez não tivesse nada contra ela. Era possível que tivesse removido a bomba apenas para entregá-la aos patrulheiros. Mesmo com as melhores intenções, Khalid poderia morrer no deserto. E, se não tivesse as melhores intenções, havia uma boa chance de que conseguisse sobreviver e garantir que ninguém a encontrasse por semanas. O bom senso lhe dizia que precisava sair dali imediatamente. Metodicamente, Sparta retirou os pinos enterrados na areia e nas cinzas, enrolou e guardou as cordas, deixando apenas as pontas das asas ancoradas. Em seguida, remontou o enorme avião, peça por peça. Poucos minutos depois, a imensa e frágil estrutura tremia ao vento, presa ao solo pelas pontas das asas. Havia ligações hidráulicas entre o assento do piloto e os cabos de segurança nas pontas das asas. Os projetistas haviam previsto que, em certas situações, sistemas eletrônicos sofisticados seriam totalmente inadequados. Com o vento certo, Sparta poderia puxar os cabos e permitir que a aeronave decolasse mesmo sem auxílio de foguetes. Ela nunca havia voado em uma máquina como aquela. Até 2 dias antes, sequer tinha pisado em Marte. Além disso, havia um vento cruzado de 20 km por hora, o que não era a condição ideal para um lançamento sem motor. Ainda assim, Sparta era habilidosa nesse tipo de manobra. O sol acabará de desaparecer no horizonte quando ela liberou a ponta da asa direita. Ao mesmo tempo, inclinou o manche. A asa direita ergueu-se, e toda a aeronave girou para trás, apoiada na ponta da asa esquerda ainda presa pelo cabo, quase roçando o solo. Meio segundo depois, pouco antes de a aeronave alinhar-se com o vento, Sparta soltou o cabo esquerdo e inclinou o manche para a direita. A aeronave estremeceu, tentou sustentar-se no ar, a ponta da asa esquerda mergulhou novamente e quicou, e então finalmente levantou o voo, planando lentamente encosta abaixo enquanto sua trajetória descrevia uma curva sobre o terreno carbonizado. Planadores raramente voam à noite, quando a atmosfera fria e densa se assenta sobre o solo. Mas Sparta sabia que haveria áreas arenosas no deserto das quais colunas de ar quente continuariam a subir por várias horas após o pôr do sol. Não teria dificuldade em encontrá-las. Sua visão infravermelha, saturada pela luz intensa do dia, funcionava no auge durante a escuridão. Ela não precisava de projeções holográficas para perceber os movimentos da atmosfera noturna. A paisagem quase invisível do Planalto de Tarsis revelava-se nas sombras azuladas da meia-noite e no brilho prateado das estrelas. No alto do céu, o luminoso Phobos avançava lentamente, projetando sombras profundas nas encostas das dunas e colinas do deserto. Para os olhos de Sparta, porém, a cena era ainda mais complexa. O deserto cintilava em tons de vermelho, enquanto rochas e areia devolviam o calor do dia em diferentes intensidades. Visíveis graças ao seu calor relativo, espirais de um intenso marrom avermelhado giravam lentamente na atmosfera azul escura da paisagem noturna, permitindo que a aeronave marciana avançasse. Sparta pilotou o avião quase rente às dunas, aproveitando as correntes ascendentes mais próximas. Logo o planador voava alto acima do deserto, e ela vasculhou sua memória eidética, comparando o mapa memorizado com o relevo que reconhecia abaixo, em busca da corrente de ar que a conduziria à cidade do labirinto. Capítulo 13. Uma luz amarela de aviso acendeu-se dentro do capacete de Khalid, indicando que suas baterias estavam fracas, mas ele não a viu. Exausto, dormiu durante metade da noite enquanto o vento frio lançava rajadas de areia ao seu redor como um cobertor. O cansaço havia vencido Khalid, e ele se encolhera no abrigo oferecido por uma duna íngreme. Mesmo tendo sucumbido ao sono, sabia que estava arriscando o que restava de suas preciosas reservas, mas, no fim das contas, o homem precisa de descanso tanto quanto de ar para viver. A última coisa que fez foi certificar-se de que estava deitado voltado para o leste, para que a luz do sol o despertasse. Ao nascer, o sol apareceu pequeno e baixo no horizonte oriental, subindo rapidamente. A superfície ondulada da areia à frente do veloz caminhão marciano era lisa e sensual como um quimono de seda amarela, com dobras altas como colinas. Desde antes do amanhecer,
O caminhão de Lydia cruzava em alta velocidade aquele campo de dunas, a maior extensão de dunas que Blake já vira ou sequer imaginara. Havia rastros de lagartas na areia, subindo e descendo as encostas. Pareciam um palimpsesto, embora tênues, ainda eram visíveis sob a luz oblíqua. Somente a passagem insistente de veículos poderia ter vencido o vento que normalmente apagava tudo. A 16 horas de distância, do outro lado daquelas dunas intermináveis, ficava o acampamento do oleoduto. Eles dirigiriam o dia inteiro e boa parte da noite, chegando lá quando as estrelas estivessem brilhando intensamente e a lua dançasse no céu. Lydia encarava o terreno com os olhos semicerrados. Com o sol baixo, cada pequena ondulação tornava-se uma linha de luz e sombra. Ela já havia retornado ao seu silêncio taciturno havia muito tempo. Blake mantinha os olhos no horizonte, não na estrada, e foi o primeiro a ver a aparição. Meu Deus, você está vendo aquilo? Sussurrou. Lydia reduziu a velocidade e olhou na direção que ele indicava. Era uma figura humana, um homem, a julgar pelo tamanho e pela forma, que caminhava pesadamente à frente deles, à distância, alheio à presença do veículo. Parecia fraco e estava curvado como um boneco escuro, movendo-se com passos penosos em direção a lugar nenhum. Blake e Lydia fecharam os zíperes de seus macacões, e Lydia esvaziou a cabine. Em seguida acelerou o caminhão ao máximo. Mesmo antes de parar ao lado da figura, ela já sabia quem era. Reconheceu aquela postura e aquele modo de andar. Lydia parou o caminhão ao lado do homem. Pálido e com queimaduras pelo corpo, ele levantou o olhar na direção de Blake. Blake também o reconheceu. Khalid. Khalid deve ter ouvido pelo interfone, mas estava atordoado demais, ou com a garganta seca demais, para responder. Apenas os encarou. Lydia abriu a porta, saltou da cabine e começou a correr. Blake desceu logo atrás. A luz indicadora da bateria mostra que ele ainda tem cerca de 2 horas de carga, explicou Lydia enquanto se aproximavam. Meu Deus, ele teve muita sorte. Eles ergueram o corpo frágil e desidratado, passando-o por cima das esteiras do veículo e levando-o para dentro da cabine. 1 minuto depois, Lydia selava novamente a escotilha e pressurizava o interior. Enquanto Blake segurava Khalid, ela removia o capacete dele. Khalid fixou os olhos em Blake. Khalid, você me reconhece? Blake, murmurou ele, num sussurro tão fraco que mal se podia ouvir. Expirou lentamente, fechou os olhos e deixou a cabeça tombar. Ele precisa de água, disse Lydia. Ela pegou o tubo de emergência no painel e o aproximou dos lábios de Khalid. Ele bebeu aos goles curtos, engasgou e depois começou a sugar avidamente. A água escorria por seu queixo. Quando finalmente soltou o tubo, Blake perguntou. O que aconteceu? Blake. Os dedos de Khalid apertaram fracamente o peito dele. Linda está lá. Linda? Você quer dizer? Sim. Eles sabotaram o avião. Isso. Ele tateou o bolso da coxa, e Blake o ajudou a abri-lo. Khalid retirou uma pequena esfera de aço, que parecia queimada e descolorida. O que é isso? Perguntou Blake. Não sei. Desativou o sistema eletrônico. Ela está lá. Quão longe? Khalid hesitou antes de responder. 2 dias a pé. Talvez 100 quilômetros, 120, no máximo. Sudeste. Eu posso guiá-los? E o sinalizador de emergência? Perguntou Lydia. Inútil, sussurrou Khalid. Lydia. Lá fora, um dia não é diferente de uma semana, disse ela. Você não pode se recusar a ajudar. Não estou me recusando a ajudar, retrucou Lydia, irritada. Vou avisar o acampamento para que possam enviar equipes de busca. Diga para eles virem nos encontrar, disse Blake. Temos bastante combustível. Podemos desengatar os reboques e seguir mais rápido. Mesmo que não cheguemos primeiro, podemos reduzir a área de busca. Lydia examinou Blake por cima do corpo de Khalid, que estava deitado entre eles no banco, com os olhos fechados. Esse homem ainda corre perigo, disse ela. Quem é essa linda? Ela é mais importante do que ele. Quem ela é para você? Blake pareceu desconfortável. Esse não é o nome dela. O nome dela é Ellen Troy. Ela é inspetora do Conselho Espacial. Está encarregada da investigação do assassinato. Sim, Ellen, sussurrou Khalid. Algo aconteceu com ela. Por que eu estava com você? Perguntou Lydia. Blake a encarou. Porque ela acreditava que eu tinha cometido os crimes. Lydia apertou os lábios. Por um instante, pareceu resistir, mas então algo dentro dela cedeu. Ela voltou o olhar para Blake. Como vamos encontrá-la? Khalid levou a mão ao bolso novamente e retirou seu astrolábio em miniatura. Deus nos guiará. Ela tentou sorrir, ainda que fracamente.
Seu guia inercial não funciona mais, mas, com as transformações de coordenadas apropriadas, ainda pode funcionar como um astrolábio. Sparta seguiu o vento durante toda a noite. Phobos deslizou rapidamente para o leste enquanto o sol subia para encontrá-lo. A lua marciana, baixa e veloz, cruzava o disco solar com muito mais frequência do que a nossa própria lua, maior e mais distante. Mas raramente alguém estava na estreita faixa de sombra projetada sobre a superfície do planeta para testemunhar o trânsito. Enquanto Sparta elevava a aeronave na atmosfera matinal cada vez mais quente, viu a sombra de Phobos deslocar-se para o norte, uma coluna oblíqua de escuridão no céu cintilante. Na planície ondulada de dunas abaixo, a mancha de sombra, com cerca de 27 quilômetros de extensão, alongava-se para o leste como uma gigantesca ameba negra. Logo Sparta já estava ao sul e a oeste da sombra da lua em movimento. Em nenhum momento avistou o minúsculo ponto nas dunas que era o caminhão marciano, e os ocupantes do caminhão tampouco viram o avião que transportava a mulher que esperavam resgatar. Ao longo do dia, Lídia dirigiu com rapidez e habilidade pelas dunas sem trilha, guiando o trator exatamente como Khalid indicara, por um caminho sinuoso que evitava as cristas mais íngremes. Mas, quando não havia alternativa, mergulhava sem hesitar pelas encostas sombreadas. Sem os reboques carregados, o grande trator tornava-se surpreendentemente ágil para atravessar as dunas. Khalid, recuperado graças à água, à comida e ao ar puro, dormia no compartimento de descanso. Lídia só voltou a ouvi-lo quase ao anoitecer. De repente, Khalid afastou a cortina e colocou a cabeça para fora. Pare o caminhão. Por quê? Perguntou Blake. É hora de orar. Lídia alerta, talvez pelo efeito da cafeína que já preparava em um novo recipiente sob o console, observou da cabine enquanto Khalid caminhava cerca de 50 metros para dentro das dunas. Ele estendeu um pequeno quadrado de tecido de polifibra sobre a areia e ajoelhou-se, prostrando-se na direção aproximada de uma meca invisível. O vento levantava o tecido ao redor de seus joelhos e lançava ondas de poeira sobre suas costas curvadas. Blake observou em silêncio por um momento. Então perguntou, com a voz rouca: como você consegue suportar isso? Com os olhos lacrimejando e dormentes, Blake despertou do outro lado da cabine, preso a um arnês onde havia dormido profundamente. Olhou através da bolha de plástico para Khalid, que ainda estava curvado na areia. Se algum de vocês soubesse dirigir, eu não precisaria aguentar isso, disse Lídia. Mas a mudança de rotina está me mantendo acordada. Ela inclinou a cabeça na direção de Khalid. Ele parece levar a religião muito a sério. Sempre levou, respondeu Blake. Desde que o conheço. Há muito tempo. Desde que tínhamos 9 anos. Parece que ele gosta muito de você, disse ela. Eu gosto dele também, respondeu Blake. Lídia ergueu uma sobrancelha. Então como esse amigo em comum pode acreditar que ele seja um assassino? Ela espera que não seja verdade. Eu também. Lídia pensou por um momento. Talvez eu não conheça Khalid tão bem quanto vocês dois, mas o vejo por aqui há alguns anos. Não consigo imaginar o Dr. Sayed, que é um homem tão sério, matando alguém. Pelo menos não a sangue frio. Eu também não, disse Blake. Mas, como você disse, ele é um homem religioso. E a religião pode assumir formas estranhas e levar as pessoas a fazer coisas estranhas. Se ele fez isso, por que está tentando salvar a própria vida agora? Blake pensou antes de responder. Vamos primeiro descobrir se ela ainda está viva. Lídia levantou a cafeteira. Você quer café? Obrigado. Ele pegou a xícara fumegante que ela lhe ofereceu. Quem você acha que os matou, Lídia? Ela o encarou. Você pergunta como se achasse que eu não tenho interesse em descobrir. Eu tenho, sim. Blake tomou um gole do café. Você tem sido muito fria. Disse ela, olhando para ele por cima da cafeteira. Talvez com você. Khalid, do lado de fora, respondeu antes que Blake pudesse dizer algo, e Lídia teve tempo de refletir sobre o que aquilo significava. Tomou alguns goles de café antes de continuar. Dari e eu viemos para Marte com o primeiro grupo de colonos permanentes, as primeiras pessoas que realmente se estabeleceram aqui. Antes de nós, os exploradores e cientistas nunca ficavam mais do que alguns meses. Éramos brutos, como praticamente todo mundo naquela época. Trabalhávamos na prospecção de poços nas regiões permanentemente congeladas e ajudávamos a mapear a hidrologia de Marte. Também ajudamos a construir a cidade-laboratório. Ela fez uma pausa antes de continuar. Nos primeiros anos, a gente xingava, brigava e bebia muito. Todo mundo fazia isso. Demorou um pouco até que Dari e eu percebêssemos que estávamos apaixonados.
Não existem muitos casais entre os veteranos. Naquela época havia muito mais homens do que mulheres, e muitas mulheres acabavam se envolvendo com algum cara de quem não gostavam de verdade, só para afastar outros de quem gostavam ainda menos. Quando mais gente começou a chegar, a maioria desses primeiros casais se separou. Algumas mulheres descobriram que preferiam ser livres. Blake inclinou a cabeça. Marte não tem habitantes nativos. Na última contagem, nasceram 23 crianças em Marte, respondeu Lydia. Isso dificilmente pode ser chamado de crescimento populacional expressivo. E já faz quanto tempo? 10 anos. Não estou dizendo que não existam bons casamentos ou bons casais, mas são raros. O ciúme, por outro lado, não é. Blake franziu a testa. Ciúme não é raro. Não é essa a impressão que eu tive. Os caras do parque pareciam prontos para me decapitar se eu olhasse para qualquer mulher. Você não é um de nós, disse Lydia simplesmente. Estranhos precisam tomar cuidado. E isso vale para mulheres também. Além disso, todos achavam que você era um informante. Todos. Todos no estacionamento achavam que você causaria problemas, mesmo sem saber exatamente quais. E, pelo visto, não estávamos errados. Blake ergueu as mãos em rendição. Não estou admitindo nada. Ele fez um gesto em direção a Khalid, que agora se levantava e caminhava de volta para o caminhão. Pelo menos não na frente de uma testemunha. Lydia sorriu. Eu também não faria isso. Não pagam o suficiente para cobrir o prejuízo que você causa. A voz de Khalid ecoou pelos intercomunicadores. Parece que vocês estão tendo uma conversa animada, apesar de ser tão tarde. Ele esperou do lado de fora enquanto Lydia bombeava o ar de volta para a cabine. Estávamos falando sobre uma explosão que aconteceu no depósito de veículos há alguns dias, disse Lydia. Destruiu alguns veículos. Ah, é mesmo. Blake viu Khalid do lado de fora da cabine, olhando para ele de maneira divertida através da viseira do capacete. Blake pigarreou. Aparentemente, existe uma teoria curiosa de que eu tive algo a ver com isso. A porta da cabine abriu-se ao lado de Blake, e Khalid entrou cuidadosamente. Depois de prender o arnês, ele sorriu, os dentes brancos brilhando no rosto escuro. Você se lembra, Blake, de como nos divertimos naquele verão no Arizona? Pintando o rosto com graxa de sapato e explodindo coisas. Não vamos entediar Lydia com histórias da nossa infância, amigo, disse Blake rapidamente. Não me entedia nem um pouco, disse ela. Contaremos os detalhes horríveis mais tarde, disse Khalid. Dentro do capacete, Blake corou de vergonha. Por um momento, os três ficaram em silêncio. Lydia ligou as turbinas e os motores das esteiras, e o caminhão começou a se mover novamente. Khalid tossiu. Não queria interromper. Por favor, Lydia, continue, disse Blake. Você estava falando sobre o que aconteceu na noite em que o distintivo foi roubado. Khalid lançou-lhe um olhar curioso. Lydia olhou para ele antes de continuar. Eu disse que Dari e eu estávamos apaixonados. Isso parecia óbvio para todo mundo, não é, Khalid? Ele assentiu lentamente. Mas Lydia percebeu a hesitação. Talvez não fosse tão óbvio assim, disse ela. A verdade é que eu sempre o amei mais do que ele me amou. Dari era um homem independente, um solitário. Eu o conhecia bem o suficiente para saber que tudo o que podia fazer era tentar amenizar a dor dele. Ela escolheu cuidadosamente as palavras. Eu havia me conformado com o fato de que ele não precisava de mim. Mas, na última semana antes de ele ser assassinado, algo mudou. Ele começou a evitar todo mundo. Estava sempre tenso. Ela respirou fundo. Eu levei isso para o lado pessoal. Acho que me senti insegura. Enfim, eu sabia que ele ficava até tarde no trabalho, na verdade, tinha ficado todas as noites desde que aquele homem, Morlan, apareceu, então fui vê-lo lá. Tive a ideia idiota de dar um ultimato. Como se algum de nós pudesse realmente escolher. Ela se calou. Durante alguns instantes, apenas o som dos motores do caminhão encheu a cabine. A pressão do ar já havia voltado ao nível normal da terra. Lydia abriu a frente do capacete, e os dois homens fizeram o mesmo. Quando ela não continuou, Blake finalmente perguntou. O que aconteceu? Dari não queria conversar. Pediu desculpas pelo comportamento dele, disse que falaria comigo mais tarde, mas que naquele momento não podia. Algo estava acontecendo com aquele outro sujeito, Morlan. Ele falou comigo como se houvesse algum problema com ele. Seja lá o que fosse, basicamente me expulsou. E você foi embora? Perguntou Blake. Claro. O que mais eu poderia fazer? Fechei o zíper do traje e saí. Andei um pouco pela prefeitura, mas não consegui encontrar Dari lá dentro.
Ela olhou para Khalid e pareceu prestes a dizer algo, mas mudou de ideia. Será que ele sabia que ela o tinha visto naquela noite, naquele momento? Lídia suspirou. Bem, fui até o porto e bebi muita cerveja no Aparca. Estava lá havia cerca de meia hora quando alguém chegou com a notícia. Você se lembra do que Darity disse sobre Morla? Perguntou Blake. Não. Ele não me disse. Ela olhou para as dunas iluminadas pelo pôr do sol. É melhor eu me concentrar em dirigir. Blake assentiu. As turbinas aumentaram o tom em mais uma oitava, e o caminhão deu um solavanco para a frente. Khalid virou-se para Blake com uma expressão pensativa. Você sabe alguma coisa sobre esse tal Morla? Nada além do resumo oficial. Nem sei como ele era. Era um homem desagradável, arrogante e falso. Gostava da vida da alta sociedade. E era um alcoólatra inveterado. Blake ergueu uma sobrancelha. Você não está falando com preconceito, Khalid? Você me conhece bem. Não tenho objeções ao consumo moderado de álcool, embora eu mesmo não beba. Mas Morlan era um viciado. E havia algo mais, meu amigo. O quê? Não estou convencido de que Morlan fosse realmente o especialista em cultura X que fingia ser. Desempenhou seu papel muito bem, talvez até bem demais. Que papel? O papel típico de um xenoarqueólogo preocupado com a preservação dos tesouros naturais de Marte. No entanto, quando mencionei uma descoberta específica, algo não diretamente relacionado à chamada placa marciana, suas respostas foram vagas. Você acha que ele não era um xenoarqueólogo? Ele era arqueólogo, sim. Mas seu interesse pela cultura X parecia superficial. Pelo menos foi essa a impressão que tive. Talvez fosse um interesse recente. Talvez, disse Khalid. Ele fez uma pausa antes de perguntar. Você sabe como ele morreu? Claro. Isso é público, não é? Ele foi baleado. Com o quê? Com uma pistola de tiro esportivo. Uma calibre .22. Você sabia que Morlan se gabava de ser um excelente atirador de pistola? Blake franziu a testa. Interessante. Ellen sabe disso. Nossa conversa foi interrompida. Khalid hesitou, então mudou de assunto de repente. A que distância estamos do lugar para onde estamos indo? Perguntou a Lídia. Pela posição estimada que você nos deu, ainda estamos a cerca de 50 quilômetros, respondeu ela. Você pode ver nas telas. Ele está lá há 2 dias, disse Blake. Nada terá acontecido com ela, Blake disse Khalid. Quem me dera ser tão otimista quanto você. Se ela recuperou a consciência, ficará bem. Talvez realmente não houvesse problema. Mas eles não tinham como saber. À luz da lua, Blake e Khalid caminhavam pela depressão formada entre 2 cones de lava. O vento estivera fraco durante todo o dia, e as pegadas de Esparta, assim como as marcas deixadas pelas asas e pela fuselagem da aeronave, ainda eram visíveis na poeira e nas cinzas. Ela é uma pessoa extraordinária, disse Khalid. E também teve sorte, acrescentou Blake. Tenho certeza de que estará segura. Os dois evitaram se olhar enquanto caminhavam de volta, com esforço, em direção ao trator. Lídia havia deixado as turbinas funcionando.